rádio, né? Muito importante aí sistema de comunicação, né? Hoje, todas as nossas comunicações sem fio são baseadas em ondas de rádio, né? Em diversas frequências, tanto Bluetooth quanto Wi-Fi, enfim, todas essas formas de comunicação sem fio, né? E isso foi muito importante, contextualizando aí, junto com o Rodrigo na história, na comunicação em campo de batalha, né, Rodrigo? Você vê aí que foi no finalzinho aí do século XIX, né? Esse primeiro protótipo aí, né, desse sistema de comunicação sem fio. E aí o Fernando também quer contribuir, né? Fernando e Rodrigo, jogando para vocês. Olha, tá aqui o nome, né, do inventor. Agora tem um padre brasileiro também, que é um dos grandes Rodrigo, nomes. Eu não tenho o nome dele agora, mas tem um padre. Né? Tem um padre brasileiro que ele também se destaca aí na contribuição, né, do desenvolvimento do rádio. Olha, é assim, para muitos o rádio é o primeiro aparelho de comunicação de massa. Né? Ele vai ter várias funções. Claro, Primeira Guerra como meio de comunicação, mas não só na guerra, mas sobretudo como elemento de propaganda. Né? Quando a gente fala nos Estados Unidos, torna-se um objeto de consumo de massa, né? de comunicação, né? A longa distância, e entretenimento, a gente sabe disso, existiam as radionovelas, né? Aí no Brasil ele desempenha um papel fantástico, e o rádio ele explode no Brasil aí por volta do final da década de 20, mas sobretudo década de 30 e início da década de 40. Né? Quando a gente fala de rádio, a gente atribui sobretudo como a forma que o getulismo, né, o governo Getúlio utilizou o rádio para propagandas do governo, para ações do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, das músicas, né, interpretadas por Carmen Miranda, não é isso? As rádios novelas. Então, o rádio teve um papel fundamental na indústria de entretenimento na década de 20, 30 no Brasil e 40, né, e principalmente no governo do Getúlio, aqueles rádios de madeira, né, com várias faixas. Né? Em Arapiraca, a primeira rádio foi por volta da década de 70, né? Com a Rádio Novo Nordeste, enfim. Mas o rádio, assim, eu particular. E olha, uma coisa que impressiona é que o rádio não sai de moda. Eu, particularmente, amo rádio. E tem um aplicativo que é Rádios Net, né? Que eu adoro a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, e saio procurando. Aí tem a rádio, aqui, Jornal do Comércio de Pernambuco, que eu amo. Eu adoro rádio, eu sou suspeito para falar, porque eu acho fabuloso esse meio de comunicação e os profissionais que atuam. E o rádio ainda existe, persiste. O rádio é resistência. É interessante tu falar isso, Rodrigo, que a primeira transmissão civil de rádio no Brasil ocorreu aqui no Nordeste, né, em Recife, no começo dos anos 20. E assim, é interessante também essa questão do rádio, né, do Guilhermino Marconi, ou Guilherme Marconi, como falam aqui no Brasil, que foi o seguinte, ele estruturou o rádio, mas a patente do rádio não é dele, porque ele utilizou várias patentes do Tesla para construir esse sistema sem fio que utilizava a princípio código Morse, e no início ele pensou no uso disso daí em navios. Tanto é que ele foi largamente difundido em grandes transatlânticos dentro disso daí. Né? Ele chegou logo no início dele a salvar 1.700 pessoas em um naufrágio. Quem já assistiu o filme Titanic, eu acho que todo mundo aqui já assistiu, vê lá, né, ele mandando aquele sinalzinho código Morse lá, o SOS lá, que vai ser pego por outros navios na região, no caso o Carpathia consegue pegar esse sinal e resgatar os sobreviventes do Titanic. Né? Então ele foi muito utilizado na indústria naval, né? No final dos anos, no final do século XIX, início do século XX, que era a era também, né, a era dos grandes vapores, né, atravessando o Atlântico e tudo mais, aquele luxo, aquele tamanho, a briga pelas velocidades, enfim, tudo isso daí, e o rádio contribuiu muito com essa indústria naval. Isso, e só complementando. Só quem não lembra. Rapidinho, Pode falar, Renato.
O Fernando falou dos navios, mas também entre aviões, né, Fernando? Isso também. Aviões, principalmente comunicação entre aviões em período de guerra, né? E essa questão do rádio, hoje, nessa situação que nós estamos vivendo do ensino remoto, está cada vez mais forte, né? Você consegue levar o rádio onde a internet não chega, onde o notebook não está. Então, o rádio ele é muito forte. Rádio, TV, né? Exatamente. Eu acho o rádio fantástico e, repito, ele resiste, ele perpassa o tempo e o espaço, não é? E, assim, aí a gente aproveita aqui que logo, logo, a gente vai ter nossa rádio no Campus e Fora Piraca, né? E ela vai ser de extrema importância para que a gente possa com os alunos, né? E até eu coloquei a voz do Brasil, né? Desde a época do Vargas, criado lá por meio de propaganda do governo, tá lá resistindo, ninguém gosta. 7 da noite tá lá, 7 da noite. Vale salientar que quando a televisão surgiu, houve boato que ia acabar o rádio. Assim como quando a internet começou a dominar os meios de comunicação, através enfim, programas pagos e transmissão de filmes pela internet, achavam-se que a TV aberta ia acabar. Então, esses meios de comunicação eles vão ficando. Exato. Rapidinho, só para encerrar essa parte do rádio, a Ângela Gomes, ela faz aqui um comentário para quem gosta de futebol, viu, Sandro? É bem interessante mesmo. Os gols chegam primeiro no rádio do que na TV. É verdade. É verdade, é verdade. Você está estando lá, você grita, um vizinho vai demorar. A minha tia, Rodrigo. Ângela Ramos é minha tia. Olha aí. Topada. Olha. Eu acho que a maior parte dos torcedores... Né? Você sabe que a torcida do Flamengo, hoje, ela é grande e ela pega todo o Brasil, porque os jogos de futebol do Rio de Janeiro eram transmitidos. Então, como no Nordeste, Norte, Sudoeste, só se pegava rádio, não se tinha TV, as pessoas ouviam os gols do Flamengo pelo rádio. Isso. E as torcidas se desenvolveram nos interiores do Brasil por conta do rádio. Então, hoje, o Flamengo é a maior torcida do Brasil, não é devido à televisão, não é devido ao rádio.